Olá a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos a bordo do Sem Calado. Com oferecimento de ACL Cargo, GESCOM e Vento International, estamos aqui de volta com mais uma convidada hoje, né, Vavá? Verdade. Já tivemos aqui a doutora Luciana Foschini Nave falando sobre seguranças nos portos e SPS Code, e hoje temos um assunto muito relevante, que é atual e de muito interesse de todos. Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, que vai entrar para valer nos portos. É isso aí, Vavá. Ela, então, que é advogada, especialista nesses dois temas, LGPD e IA. Seja muito bem-vindo a bordo, Juliane Cavallini. Muito obrigada. Boa noite, Evaristo. Boa noite, Emerson. Muito obrigada mesmo pelo convite. Pois é, então a gente vai falar sobre bastante coisa aqui, principalmente nesse tema, que para mim, né, é um tema interessante, que eu tenho curiosidade, né? Hoje a gente escuta falar o tempo inteiro sobre isso, na empresa onde a gente trabalha também o tempo inteiro, eu falo, precisa assinar vários termos de vários clientes nossos sobre LGPD e eu realmente não conheço muito bem. Então teremos uma nova aula aqui. A gente tem o privilégio de chamar as pessoas e ter aulas aqui. Toda vez, cara. MBAs gratuitos. Gratuitos não, a gente tem o nosso tempo aqui. Mas, antes de mais nada, a gente gostaria de conhecer melhor, saber sobre quem é a doutora, como é sua carreira, como começou. Bom, primeiro, vamos tirar o doutora da nossa relação aqui, primeiro de tudo. Por favor, Juliane. E eu espero, sim, a gente poder não dar uma aula, mas a gente compartilhar, porque eu acho que hoje é um momento de troca, onde a gente consegue, através das nossas experiências, aprender. Falando da minha trajetória, sou do interior, sou de São José do Rio Preto, nasci lá, é longe. É interior de São Paulo, mas não é uma cidade pequena, é uma cidade relativamente grande para a região dos Grandes Lagos. Me formei lá em Direito. Depois que eu me formei, eu fiz um pit stop em São Paulo, trabalhei em alguns escritórios em São Paulo. Foi quando eu me casei, também com um rio-pretense, e vim parar em Santos. Na verdade, não foi escolha minha vir para Santos, eu fui levada, aliás, vim trazida para cá. E depois de casada, eu continuei mais um período trabalhando em São Paulo, quando eu consegui um emprego aqui em Santos e também trabalhei como funcionária em um outro escritório de advocacia. Nesse período, eu atuava na área de processo civil, trabalhista empresarial. Então, assim, meu foco sempre foram as empresas. Só que sou uma mulher, eu queria engravidar, tive filhos nesse meio tempo. Então, eu tive meu primeiro filho em 2009, mas eu continuei sempre trabalhando. Tanto que, mesmo antes do meu... Já as leis trabalhistas aqui, né? De finalizar minha licença, eu voltei a trabalhar com babá, tudo no escritório, mas foi tudo combinado, foi tudo muito acertado, mas para mim foi uma experiência excelente. Só que meu filho começou a crescer, e aí eu entendi que já era hora de eu seguir carreira solo. Foi quando, em 2011, eu passei a ter o meu próprio escritório. Nessa época, depois de mais alguns anos não, mas depois de 2 anos, eu engravidei novamente. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque a mulher ela entra numa espécie de um limbo, numa crise existencial, não sabendo se a gente quer ser advogada, se a gente está sendo uma boa mãe, uma boa esposa. São muitos questionamentos nesta fase. E aí, eu falei, e agora? Eu não sabia o que fazer. Tanto que eu comecei a duvidar da minha capacidade como advogada. Cheguei até procurar outros caminhos. Quis ser coach. Ainda bem que meu marido me segurou. Ele nada contra, mas eu jamais serviria para orientar as pessoas a esse nível. Fiz curso de fotografia, mas eu nunca parei de trabalhar. E chegou um determinado momento que eu deixei a vida me levar. Porque me incomodava o contencioso, porque eu sempre enxerguei assim, quando a gente vai para uma audiência, a gente vai armado, a gente vai para brigar. Ou a gente está discutindo com um colega do outro lado, porque a gente tem que ganhar, alguém tem que ganhar. Então, é óbvio que a gente sempre quer que a gente vença aquela batalha. Ou a gente está ali num embate com o juiz, ou às vezes até o próprio cliente, e aquilo lá não estava mais fazendo sentido na minha vida. Só que eu não conseguia encontrar a direção. Então, eu continuei seguindo na área trabalhista e fui levada.
Até que, por ironia do destino, um dia num congresso em São Paulo, no TRT de São Paulo, eu estava lá e dentro das palestras tinha uma que não era do tema trabalhista, inclusive era a última palestra da pauta. Eu estava com um grupo, esse grupo resolveu que eles não iriam ficar até o final e eu não sei por que cargas d'água, eu falei, eu quero ficar. Era uma sexta-feira, aquela, não sei se vocês conhecem, mas assim, final do dia lá é deserto e eu fiquei. Falei, eu vou assistir essa palestra. E a palestra, era uma advogada. Ela começou a falando a respeito de uma lei que eu nunca tinha ouvido, mas que me encantou do início ao fim. Era 2018. A lei tinha acabado de entrar em vigor. Em vigor não, foi publicada. E eu falei, que raio que é esse de LGPD? Agora eu preciso entender o que é essa lei, o que ela traz de significado para a nossa vida, porque o que eu tinha entendido naquela palestra é que é uma lei que não surtia efeito no Brasil. Ela estava começando no Brasil, mas ela já trazia referências internacionais. Nós já tínhamos a União Europeia com essa lei em vigor, nós tínhamos já outros países com essa lei ativa em movimento e as pessoas têm na consciência plena de que os seus dados pessoais eles têm valor. Vocês já devem ter ouvido até aquele clichê, né? Os dados valem mais do que petróleo. Sim. Mas o que a gente tem que entender é que esse petróleo é nosso, esse petróleo está sendo extraído de nós. E aí eu falei, eu preciso estudar essa lei. Só que naquela época, como eu disse, eu estava num processo de busca, eu estava um pouco ainda sem saber, eu queria o direito, para mim era claro. Mas quando eu pensava no direito, eu me via como um náufrago, eu não conseguia ver, eu sabia que eu não queria, mas eu não sabia para que direção seguir algo que me apetecesse. E foi aí que, quando eu cheguei a essa lei, fazendo um certo sentido para a minha vida, eu falei, bom, eu acho que é agora que eu vou conseguir... Me encaixei, me encontrei. Exatamente. Só que eu precisava estudar, era algo novo, tinha muita coisa para eu aprender. Só que como eu estava naquele processo de busca, eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, 2018, 2019, e eu não conseguia me dedicar da forma como eu queria. E o que aconteceu? Veio a pandemia. A pandemia, apesar de ter tido todo esse aspecto coletivo negativo, envolvendo a área da saúde, envolvendo, o nosso isolamento social, a gente não pode negar que a gente teve um desenvolvimento gigantesco na área da tecnologia. Em vários setores, né? E na tecnologia principalmente. É isso aí. E aí, o que acontece? Aqueles cursos que eu só admirava, que eu só desejava, eles passaram a ser acessados através de um link. Te deu combustível para buscar as informações que você... Aqui que eu vou me encontrar. Sim, eu consegui aprender de uma forma remota, porque eu não podia sair de casa, todo mundo teve que se adaptar, os cursos passaram a ser realizados dentro de plataformas, e foi onde que eu comecei a buscar as minhas mentorias, a minha especialização, e consegui, de fato. Foi tão encantador, porque você entrava numa sala para aprender, e lá tinha pessoas de todo o país, do Rio, do Espírito Santo, do Sul, do Norte, e a gente conseguia se conectar, fazer network, tudo dentro de um ambiente virtual. Coisa que antigamente não dava, porque você fazia um presencial em São Paulo, só tinha o pessoal praticamente de São Paulo. Exato. Poderia ter alguém de fora, né? Mas... O teu convívio era restrito, né? Nosso convívio era restrito e, assim, a gente não conseguia... Agora, estando em casa, você conseguia... Eu consegui me dedicar mais. Então, tendo a possibilidade de... Porque, assim, a gente se acalmou na pandemia, né? Eu vou voltar a dizer, teve aspecto negativo, mas eu consegui, na pandemia, me especializar. Eu tive um resultado positivo no âmbito pessoal e profissional. Para mim foi muito bom, eu não tenho do que reclamar, porque eu soube aproveitar. Mas eu não posso esquecer de todo o contexto que ela trouxe. É verdade, é. E aí a pandemia me proporcionou a possibilidade de eu me especializar nessa área. Dentro disso, e aí a gente já pode falar de pessoas que foram importantes na nossa vida. Eu estava naquela busca de fazer vários cursos ao mesmo tempo, porque eu precisava encontrar alguma coisa. Então, eu tinha algumas coisas não finalizadas ainda. Meu marido falava que se aparecesse um curso para eu aprender o cultivo de uma rosa, eu faria, porque era um desespero de aprender coisas novas. Até mindfulness eu cheguei a fazer, antes da pandemia. E eu estava finalizando uma pós-graduação. E nessa pós-graduação, uma das professoras era uma desembargadora do TRT chamada Ivani Bramante.
e que eu acabei tendo muita... A gente se aproximou demais. E eu estava numa sala virtual no sábado à tarde, e ela já sabia que eu estava nesse processo de aprendizagem com a Lei Geral de Proteção, através da Lei Geral de Proteção de Dados, aprendendo todo que, né, a importância da lei aqui no nosso país. Ela, no final da aula, ela falou, uma aula que tinha mais de 40 pessoas online, ela, cadê a Juliane Cavallini? Falei, minha nossa. Aí eu falei, doutora, eu tô aqui. Aí eu põe aquela mãozinha, né? Ela disse para mim, vamos fazer uma live. Eu falei, gente, live de trabalhista, né, falando de direito do trabalho? Pensei comigo, né? Ela falou, nós vamos fazer uma live sobre LGPD. Eu falei, ok, vamos lá, né? E a doutora Ivani é uma pessoa... E você já estava confiante para fazer? Claro que não. Eu nunca tinha feito uma live na vida. Mas chegou a dar dor de barriga. Mas como é que eu vou negar um convite de uma pessoa do gabarito dela? Sim, que para mim é como se fosse uma mentora. Assim, ela tem uma participação muito ativa na minha vida. E eu falei, vamos fazer, doutora. Então, terminou a aula, ela me liga. Com um monte de várias ideias. E ela é uma pessoa muito acelerada. Eu não consigo acompanhar o raciocínio dela. Apesar dela ser já uma senhora de seus 70 e poucos anos, ela não para. Ela é workaholic mesmo. E aí, o que aconteceu? Ela falou, nós vamos fazer lives semanais. Toda semana nós vamos fazer uma live, nós vamos trazer um tema diferente para falar de Lei Geral de Proteção de Dados e nós vamos fazer quizzes. Eu falei, ok, doutora. Eu falei, peraí que eu vou pegar um papel e vou anotar, porque era muita ideia. E aí a gente conseguiu seguir nessas lives e deu certo. Claro, né? Eu fui melhorar um pouquinho lá para a quinta, sexta live, mas o negócio fluiu. E nas últimas lives, ela e as suas ideias, ela falou, nós vamos escrever um livro. Eu falei, opa. Falei, então vamos. Tudo que ela falava virava realidade, né? Acontecia. Eu falei, então vamos escrever um livro. Nós vamos escrever um livro, ela falou, perguntas e respostas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falei, doutora, vamos lá. Ela falou, a gente vai publicar esse livro em 6 meses. Eu falei, tá bom. E aí, eu startei, comecei a escrever o livro, falei, vamos fazer acontecer. Quando a gente já estava para finalizar esse livro, a gente viu que ainda faltava um tema que era a segurança da informação. Foi quando nós tínhamos contato com uma outra profissional, que é a doutora Selma Carlotto, ela é pesquisadora da USP e outras coisitas más, ela é uma profissional também muito gabaritada, e ela entrou com essa parte da segurança da informação. Então, o livro acabou ficando Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação, perguntas e respostas. Nós não conseguimos publicar, lançar ele em 6 meses, por conta da editora, porque o livro estava pronto, mas a gente fez o lançamento em 2022, aqui na OAB Santos. E posso dizer que, a partir daí, muitas coisas startaram na minha vida profissional relacionadas à privacidade e proteção de dados. Agora, voltando um pouco, e não muito, o que aconteceu, o que tudo isso me trouxe? Porque eu já tinha me formado em São José do Rio Preto, né, bacharel, prestei a OAB, vim para Santos, eu fiz duas pós-graduações, uma em processo civil, outra em processo de trabalho. E aí eu percebi que ainda faltava alguma coisa, mas eu não queria tanto direito, porque eu sabia que a Lei Geral de Proteção de Dados ela tinha muita correlação com a tecnologia, com essa parte de segurança da informação. E eu falei, eu preciso de algo que não tenha tanto viés jurídico. E eu comecei a pesquisar, vi que tinha um mestrado em sistemas empresariais, informação em sistemas empresariais, em Portugal. E eu falei, eu quero fazer. E eu descobri como é que eu faria. Tinha que ter especialização para isso. Então, assim, a nossa análise para você ingressar nesse mestrado é a sua qualificação. E o que fez abrir as minhas portas nesse mestrado? Toda a minha qualificação em privacidade e proteção de dados. Por quê? Porque o coordenador do curso, ele já tinha ele já entendia do GDPR, que é o General Data Protection Regulation, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, ele já vinha estudando, ele já entendia a respeito disso, e quando ele viu que eu tinha esse interesse, eu era estudiosa da área, ele falou, não, vem para cá que a gente tem coisa boa para fazer. Começaram as aulas.
Começando as aulas, a hora que eu entrei em contato com o tema, era extremamente a área de exatas. Vocês são da área de exatas? Eu sou engenheiro. A hora que eu comecei a ver que era cálculos e eu tinha que fazer mapas mentais, diagramas, eu falei, eu não Binário, vou dar conta. não Exato. binário. Eu falei, eu não vou dar conta. Mas assim, foi na primeira semana. Mandei, numa sexta-feira à tarde, eu mandei um e-mail para a universidade, para a coordenação. Falei, olha, eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir seguir. Só que assim, eu mandei era final da tarde, uma sexta-feira, eu esqueci que tinha um fuso de 3 horas a mais para Portugal e esperava que eu ia ter uma resposta imediata e ninguém me respondeu. O que eu fiz? Eu cancelei o mestrado. Falei, não vou fazer. Me deu um alívio. No dia seguinte, sábado de manhã, abro meu e-mail, uma mensagem do meu coordenador. Ele falou, olha, Juliane, ele não sabia que eu tinha cancelado, me dando incentivos, falando que vai dar certo, para ficar tranquilo, que já tinha uma outra advogada brasileira, que também era outra ET no meio daquele povo todo, que deu certo, que ela conseguiu, se tornou mestre, e depois a gente pode até seguir para um doutorado, para eu não desistir. A hora que ele falou aquilo, meu coração, falei, agora não Já dá tinha mais, cancelado, já. era. Aí eu peguei e falei, bom, eu já estou com tudo perdido, não custa tentar. Eu falei, professor, acontece que eu cancelei já o mestrado, mas se o senhor conseguir me ajudar, eu reativo a minha matrícula. Ele falou, olha, envia um e-mail, assim, ele me deu as orientações, falou, eu vou te ajudar e eu vou reativar para você. Ok, reativamos. Mas assim, não sei se vocês sabem, os europeus, eles são muito inflexíveis, eles são muito certos, não é, não é. Então, assim, ali eu já acho que eu tive uma bela de uma exceção para eu continuar a seguir. E aí o mestrado eu precisei, está indo ainda, né? Já estou na fase final. Eu precisei de muita ajuda para concluir várias matérias, porque realmente envolve muitas questões de desenvolvimento, de programação. Eu tive que aprender a linguagem Python, eu tive que aprender o que é número binário, eu tive que aprender tanta coisa. Mais ou menos, né? Porque se eu precisar hoje, eu contrato um profissional para fazer, mas jamais que eu vou colocar a mão na massa. Mas o bom de você aprender isso, se você contratar esse profissional, ele não vai conseguir te cobrar muito mais caro, porque você vai ter um leve discernimento daquilo. Eu vou deixar ele cobrar caro, porque eu sei tanto que é difícil isso daí. Eu não, olha, ele pode... Não, que ele não me ouça, porque um dia eu vou prezer. Mas assim, não vale o preço, vai valer o preço. Mas aí chegou no começo do ano passado, meu professor falou, olha, agora está na hora de vocês definirem qual vai ser o tema da tese de mestrado. Falei, bom, metaverso está aí, né? Estava aí no auge, as empresas investindo, Meta, né? Mark Zuckerberg estava lá botando dinheiro, queriam fazer o negócio acontecer. Falei, eu vou falar do metaverso, até porque já está havendo assédio dentro do metaverso, estava tendo várias notícias a respeito disso, violação de privacidade, pronto, eu faço o link com o LGPD, que é tudo que eu quero, vou conseguir ter um material que eu entregue e vai ter um propósito, porque a minha ideia, eu vou fazer uma pesquisa que traga propósito para as pessoas. Já que você vai ter tanto trabalho, né? Exatamente. Um negócio para depois ficar engavetado não ia ter serventia nenhuma. E lá é o seguinte, para você conseguir que um professor ele aceite te pegar como orientanda, ele tem que aceitar a sua tese. E aí eu, sabendo que esse meu coordenador, ele já tinha esse interesse pela área, eu falei, professor, eu estou pensando em fazer uma tese assim, minha tese vai ser sobre metaverso, eu queria saber se o senhor gostaria de me aceitar como orientanda. Ele aceitou na hora. Isso foi começo de 2023. Aí o que aconteceu? Final do ano, novembro, eis que surge o ChatGPT, inteligência artificial. E todo mundo parou de investir no metaverso, todo mundo começou a investir na IA. E o metaverso virou uma furada já, ninguém sabe mais o que é isso, ninguém nunca nem ouviu falar. Eu falei, e agora? O metaverso, só para a gente saber, aquela época que as redes sociais ficavam mandando toda hora uma mudança para você assinar, seria isso? Não. Não? Então, nos explique. Deixa eu pegar um videogame, deixa eu pensar que tem um jogo, como é que chama aquele jogo? Que seria uma realidade alternativa. Uma realidade alternativa, perfeito. Exatamente. Gente, agora, o meu filho joga esse jogo. Qual a idade dele? Ele tem 14 anos, mas então, ele joga... Então não é Roblox, não. Você não ia falar Roblox que a minha... é um metaverso, mas não é só esse. É um que também Tiros, né, de atira. atirar. Tem um outro. Gente, não estou lembrando. Call e ele é of famoso. Duty, Não, vai falando.
Caramba, tem um que é o mais famoso. É o mais famoso. Tem até campeonatos. Exatamente. Esse daí é um metaverso. Pessoal, novinhos, vamos ficar devendo o nome do jogo. Vocês já devem saber, estudantes. Mas esse Não é um é tipo o de LOL, metaverso. Não é. A gente vai lembrar até o final do podcast. É verdade. Aí a gente fala. Bom, eu sei que aí eu falei, e agora, gente? Eu vou ter que ter outra sessão? Tipo, uma no começo, agora eu vou ter uma no final. Mas para mim já estava perdido o metaverso. Eu falei, eu vou ter que tentar. Eu demorei para criar coragem e enviar para ele solicitando a alteração. E aí, bom, um belo dia eu enviei para ele, eu disse o seguinte, professor, o senhor já deve ter visto que o metaverso já não existe mais, já é algo que as empresas não estão mais investindo. O que você acha de eu iniciar minha pesquisa falando sobre os impactos da inteligência artificial na coleta de dados biométricos no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil? Aí eu ainda fiz assim uma ressalva. Se o senhor quiser, a gente pode fazer uma correlação comparativa com o GDPR, né? Porque eu estava abrindo tudo. Eu falei, eu estou querendo que ele faça tudo. Na hora ele falou, não, Juliane, eu acho que está uma boa, vamos seguir dessa forma. E não precisa fazer qualquer comparativo com o GDPR. Vamos fazer tudo com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que você vai ficar mais seguro. Eu falei, beleza, então ele startou. Só que ele falou, só que você vai fazer essa tese de acordo com a metodologia que se chama DSR, que é Design Science Research. O que é isso? Eu vou desenvolver a teoria, mas eu tenho que desenvolver um artefato para eu conseguir provar que essa minha tese ela tem validade. Eu falei, ok, então vamos lá. E aí, eu já desenvolvi o artefato, que na verdade não é nenhuma não fiz nada programável, porque eu consegui, ele me autorizou a fazer num framework, e acho que framework são aqueles documentos que as empresas utilizam até como referência. Só que agora eu estou na fase que eu preciso validar esse framework com empresas reais. Então, eu preciso encaminhar o meu framework para empresas testarem, para ver se ele tem funcionalidade, validade de acordo com o contexto que eu estou desenvolvendo, me dá algumas... algum feedback de ajuste para eu conseguir seguir. Então, assim, hoje, né, falando da minha trajetória, o que aconteceu é isso. Eu estou assim, na labuta para finalizar esse mestrado, mas, ao mesmo tempo, trabalhando muito na privacidade e proteção de dados, porque parece que é algo que está demorando não. Como eu vou explicar? Está aos poucos, paulatinamente, sendo compreendido pelas pessoas, mas o principal é pelas empresas. Só que eu gosto muito de falar, e inclusive eu sou presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB aqui de Santos. E ano passado, nós fizemos uma cartilha que fala sobre o direito dos titulares. Qual foi o nosso objetivo? Foi entregar para os titulares, para as pessoas, nós, seres humanos, né, os donos dos dados, conhecimento a respeito dos nossos direitos. O que a gente pode fazer com os nossos dados? A nossa autodeterminação informativa. O que é isso? A lei diz o seguinte, olha, titular de dados, eu existo para proteger os seus dados. Você tem o poder de decidir o que fazer com eles. Dentro dessa lei, eu obrigo as empresas, e são todas as empresas, pequena, médio, grande porte, de direito público, de direito privado, a protegerem e coletar os dados adequadamente. Mas você também tem o seu papel de decidir, de fazer a gestão dos seus dados. E é isso que a gente tem que entregar. A gente tem que entregar conhecimento para as pessoas, para elas saberem o que pode ser feito com as suas informações para que elas não sejam violadas. Até hoje, por exemplo, qualquer coisa que você vai comprar hoje na internet, você tem que ir lá e colocar todos os seus dados, várias informações. Como é que eu me sinto protegido a respeito disso? As empresas, elas são obrigadas a fornecer para nós, titulares de dados, informações a respeito do tratamento. Eu vou fazer uma pergunta e já sei a resposta. Vocês já leram alguma política de privacidade? Nunca. Não, ok. Então vai lá, tô de acordo. Clica nos dois ícones, geralmente acabou. Exatamente. Ali vem aquela política. Até recentemente eu comprei um jogo no PlayStation para o meu filho e no jogo veio essa política. Você coloca seus dados, os dados do cartão de crédito, né? No PlayStation, você compra hoje, ninguém compra mais o jogo físico, né? A gente compra um jogo online. E vem aquela caixinha com aquele monte de palavras para você dar Eu concordo no final. Sempre concordo. Mas exigiu que você validasse que era um adulto fazendo isso? Sim. Porque a Microsoft ela já foi condenada por coletar dados de crianças e adolescentes sem uma supervisão de um adulto. Entendi. Então, eles já estão se adequando. Ali,
teoricamente, é que você não leu, mas depois que eles já foram multados e autuados, eu acredito que eles estejam bem já ajustados com a Lei Geral de Proteção de Dados. PlayStation. Qual que é o da Microsoft? Tem o Xbox. Xbox, então foi por conta do Xbox que a Microsoft ela foi autuada, ela foi multada. Então eu já não sei se a Sony ela está adequada. Se fosse a Microsoft, ok. Mas assim, eu acredito que sim, porque as regras são bem rigorosas em relação à fiscalização e uma coisa que a lei traz é a reputação. Então, todo mundo tem medo das multas, né? Porque existe, nossa, se houver alguma violação, vai ser 2% do faturamento bruto anual da empresa. Imagina uma empresa, um grupo econômico, a multa vai ser muito alta. Ok, mas e a reputação da empresa? Você vai confiar uma empresa que coleta os dados do seu filho e não trata eles adequadamente? Ah, mas o que tem? É só um nome, é só um RG, é só um CPF. Tá, só que ali está o nome RG e o CPF. Ali, em outro lugar, ele entrou, precisou coletar a biometria dele. E quando a gente vê esse combo de informações circulando na web, qualquer pessoa, né, especializada em tecnologia consegue extrair e formar a persona. Essa semana, eu fui num congresso de inteligência artificial, onde eles já criam deepfake, pessoas com a voz da pessoa, a imagem da pessoa, e se a gente avançar um pouco mais, até a biometria da pessoa, fingindo ser ela para pedir resgate, para pedir dinheiro. Porque antes as pessoas caíam só com aquela ligação. Imagina você recebendo um vídeo do seu filho pedindo dinheiro. Isso vai acontecer. Mas vai acontecer enquanto não houver uma regulação, porque a inteligência artificial, gente, assim, é um mundo novo, que a gente começa a estudar. E chega a ser assustador até, né? Assusta, encanta. Depende do como é que você olha o copo. Eu vou mais pro lado do encanto. Mas, assim, assusta porque hoje, aqui no Brasil, a gente não tem uma regulação. Nós temos já um projeto de lei que está tramitando no Congresso, ele está em vias. Assim, toda vez que ele vai ser votado, surgem novas emendas. Então, a última alteração que teve foi, eles ajustaram para incluir direitos autorais. Porque quando a gente fala, o ChatGPT mesmo, já tem uma grande polêmica, não sei se vocês já Sim, souberam. O pessoal que faz trabalho através eles já têm até programas para identificar o índice de utilização da inteligência artificial no trabalho escolar, né? Sim, mas tem escolas utilizando a inteligência artificial... Para fazer as questões. Não. Pode ser. Com certeza. Pode ser. Mas para enriquecer o ensino. Porque o que tem escola que já fez? A escola o professor trouxe uma pergunta para a classe com que eles discutissem, uma pergunta filosófica. Sim. E aí eles puderam utilizar o ChatGPT, dividiu a classe em 3 turmas. E dentro dessa turma, ela estabeleceu alguns pensadores. Então, uma turma ficou com Aristóteles, a outra turma ficou com Platão e a outra turma ficou com Sócrates. E aí, junto com a turma, eles poderiam utilizar aquela pergunta. E não sei se vocês já fizeram essa pesquisa no ChatGPT. Eu já fiz. Responda de acordo com fulano de tal, e aí você faz a pergunta. E ele vai trazer toda aquela base de dados que ele não faz uma seleção entre vários. Não. Então, se pedir do Aristóteles, então ele vai responder de acordo com o Aristóteles. E aí aconteceu isso. As crianças discutiram entre eles e depois eles discutiram na classe. Olha a riqueza desse aprendizado. Você está com esses 3 pensadores ali discutindo uma questão que as crianças jamais conseguiriam atingir a amplitude que a inteligência artificial trouxe. Ou só no livro, Não tem mais livro, né? Esquece livro. As crianças agora só querem saber do ambiente virtual. Então, eu vejo a inteligência artificial como uma grande evolução que o mundo está vivendo. Dizem que é uma bolha, e eu acho que é mesmo uma bolha, e a gente tem que entrar nela antes que ela explode e a gente fique fora. Mas vão substituir os empregos. Vão. Alguns empregos podem ser substituídos. Isso já vem acontecendo Sim. há muito tempo e a gente viu que realmente geram novas profissões, Exato. Novos profissionais. Nunca vai acabar o trabalho dos... Eu recebi, nessa semana, você deve ter recebido do porto lá da China, todo automatizado. Sim. Não tem motorista, não tem conferente, ele
tem um dispatcher que é automático, container tal, na quadra tal, a tal altura. Ele vai coletar e vai fazer. O pessoal vai acabar com os empregos. Tá. E quem vai fazer a manutenção desses caminhões? Quem vai programar? Quem vai cuidar da programação se ela está sendo corretamente feita? Então, vão ser atualizados os empregos. Não vai acabar os empregos. Aconteceu também que agora, até o ministro esteve aqui, né, o ministro de Portos, e também ontem, para discutir esse tema. Porque tem o STS-10, que vai estar para ser privatizado, e as empresas que estão concorrendo estão com a ideia de fazer um porto moderno, igual o Porto de Rotterdam, totalmente automatizado aqui no Brasil. Então, está havendo um fuzuê gigante, porque os sindicatos, né, estão fazendo protestos para que isso não aconteça, porque senão um porto que normalmente tem 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, vai estar operando com no máximo 40, 50 funcionários. Não tem como negar a evolução. A gente está vivendo um processo, a gente está em meio a uma revolução nova, né? Nova evolução industrial, que nem é industrial, é tecnológica, né? É 5.0. Então, a gente está num processo na era da informação e isso tudo faz parte, tem que acontecer. A grande questão é que você falou uma coisa que faz muito sentido. Não é a inteligência artificial que vai substituir as pessoas. As pessoas que serão substituídas são aquelas que não sabem usar a inteligência artificial. As pessoas elas têm que aprender a usar IA. Claro, além disso, vão ter outras profissões? Vão ter outras profissões, novas profissões. Os meus filhos, por exemplo, se Deus quiser, não vão trabalhar em profissões que existem hoje. Eu falo para o meu filho, vai para de tecnologia, vai para de tecnologia. Eu estou num mantra lá em casa, não faça direito, já falei, proibido. Porque a gente o consegue... O tribunal provavelmente vai ser substituído por IA. São muitas questões. Tudo que se fala em questões burocráticas, que ninguém gosta de fazer, né? Eu acho que pode ser substituído sim, né? Com certeza. Eu ouvi esses dias não, nesse congresso, uma reflexão que aquilo lá, sim, me impressionou demais. Já pegando esse link, nós temos uma mente que ela é expansiva. Só que o nosso cérebro ele está dentro de uma caixinha, que é a nossa cabeça. A gente não consegue atingir toda a capacidade que temos por conta dessa limitação física. Então, só que a gente perde muito tempo fazendo tarefas desnecessárias. São importantes, mas são desnecessárias se tem alguém que faça por nós. A partir do momento que a gente consegue delegar para uma inteligência artificial determinadas atividades que demandam muito nosso tempo, a gente vai conseguir esvaziar a nossa caixa para conseguir absorver coisas que são mais relevantes. Então, a humanidade vai ficar melhor? Eu tenho certeza que vai. E essa pessoa ainda trouxe uma reflexão falando o seguinte, tem muitas pessoas, tem pessoas que se acidentam, né, batem a cabeça. E quando elas retomam a vida, elas retomam, é a vida normal, elas voltam com algumas dons que elas não tinham, às vezes falando várias línguas, às vezes até tocando alguns instrumentos, aquilo já estava inserido nela. O que aconteceu já com era o Herbert dela. Viana, é um exemplo, né? Pois é. O Herbert Viana, ele voltou do coma, ele não falava mais português. Ele só falava inglês, depois ele mudou, só falava espanhol, que coisa. Foi voltando. E eu sempre imaginei isso, né? Eu trabalhava, respondia e-mails e, assim, na semana eu respondia praticamente, uns 20, 25 e-mails que era praticamente o mesmo blá, blá, blá. Vai chegar um momento que a inteligência artificial, ela vai tratar esses dados, ela vai... O que eu fazia? Consultava no sistema, aquilo lá já estava disponível. Ia lá e respondia para o cliente. A inteligência artificial, ela vai acessar isso e vai fazer a resposta de acordo com o que eu já interagi. Da mesma forma como eu escrevo, sempre eu inicio o e-mail, gentilmente notar. Ela vai colocar igualzinho que eu respondo. E vai colocar a informação, vai parecer que é você mesmo que está fazendo. É uma mensagem personalizada. A inteligência artificial ela é treinada. Ela treina com as nossas informações, com aquilo que a gente quer que ela aprenda. Depois ela cria ali, aí ela segue a vida dela e aí ela aprende sozinha.
E aí ela consegue fazer, mas ela faz aquilo de acordo com o nosso comando. Então, ela vai otimizar. E hoje em dia já tem empresas utilizando chatbots com as perguntas já tem tudo programado, já esperando as perguntas dos consumidores, dos clientes, dos pacientes, e as respostas já estão certas. E eles conseguem também interagir, porque ela já está programada, não é só para responder a pergunta exata, como, até ampliando um pouco mais que eu respondi, eles já estão programados para conseguir ter ali, aprofundar nas dúvidas daqueles pacientes, daquelas pessoas. Falando em pacientes, eu acabei de lembrar de uma situação. Até uma pergunta para vocês, quando a gente fala em substituir, né? São profissionais, os médicos, por exemplo, todo mundo dizem também que os médicos vão ser substituídos. Não tem como. Me fizeram essa pergunta e eu parei para refletir. O médico, hoje, ele utiliza a inteligência artificial como auxílio no diagnóstico. A gente sabe que hoje a inteligência artificial ela já está conseguindo fazer uma projeção, né, de um diagnóstico muito antecipado antes da própria doença ela manifestar. Né? Ficou até famoso esse último do câncer de mama, né? Exatamente. Só que tem outras áreas também que já estão. A radiologia sempre foi, né, uma área que estava sempre desenvolvendo essa parte. Mas tem também questões relacionadas a câncer de próstata. Tem outras áreas da medicina que também estão investindo nesse diagnóstico preditivo. E os médicos, e aí eu te pergunto, né, o médico utiliza a inteligência artificial para auxiliar ele no diagnóstico do paciente. Você sabe que aquele médico ele se especializou, ele aprendeu, ele pesquisou, e tem aquele médico ainda à moda antiga, estou falando de hoje, 2024, que ainda utiliza a medicina tradicional. Você precisa de um diagnóstico, você precisa saber exatamente o que você tem. Você vai em qual médico? E aí eu volto a te falar, eu vou no médico que está utilizando a inteligência artificial no consultório dele. Vai substituir o ser humano ou é o ser humano que não se adequou à inteligência artificial que vai ser substituído? Então, são pontos que a gente tem que começar a refletir. E tem também muitas questões éticas, que quando a gente fala de IA, esse é um ponto importantíssimo que necessita urgentemente de regulação. Por quê? Porque quando a gente faz... eu não desenvolvo. Quando eles desenvolvem uma IA, quando eles treinam uma IA, tem questões éticas que precisam ser consideradas. Mas quando a gente não tem uma regulação que modula aquilo ali, que barra alguns excessos, as coisas acabam extrapolando. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, pensando num dilema ético. A gente sabe que os carros autônomos estão, né, a BMW, acho que tem outras empresas aí, né? A BMW, por enquanto eles estão numa fase que a pessoa ainda consegue, né, ter uma certa autonomia em relação ao carro. Mas digamos que vocês estão ali num carro autônomo e ele está numa pista a 80 km por hora. Em determinado momento ali tem uma curva. Só que aquela curva ali, ele já diagnosticou que ele não, na velocidade que ele está, por algum motivo ele não vai conseguir fazer a curva da forma que deveria. Só que ele não tem como fazer nada. Então, assim, ele tem o carro, tem uma opção. Você vai morrer. Você está lá dentro, ele não tem o que fazer. Só que ele pode virar para a direita. Só que a direita tem uma família. Pai, mamãe, filhinho. E do lado esquerdo, que seria uma outra opção, tem um homem. Ele não pode voltar. Ele está na pista correndo. E aí, se aproximando, ele consegue verificar que aquele homem é um criminoso. Caramba. Para que lado que você viraria? Se você fosse o carro, você iria para onde? Mataria o seu passageiro, mataria a família ou mataria o criminoso? Tem essa questão. Vocês não querem responder, né? Não, eu prefiro fazer uma programação, né? Individual. Todo mundo responde que mataria o criminoso. Mas aí a gente fala o seguinte, só que o criminoso é seu pai. Nossa. Como é que a gente faz? São dilemas éticos que a gente, né, em relação, quando a gente analisa a inteligência artificial, vai ter que ser analisado. Então, assim, tem muita coisa. Assim, é um mundo maravilhoso, a gente só tem a ganhar. Olha o porto da China, como você disse, está totalmente informatizado, o Brasil já está caminhando para isso, apesar das questões trabalhistas que vão envolver, mas eu tenho certeza que vão ajustar, só que é um caminho sem volta, e quem não entrar nessa onda vai ficar para trás. Olha a Meta, não sei se vocês chegaram a acompanhar, um tempo atrás eles tiveram que parar o tratamento de inteligência artificial aqui no Brasil.
eles estavam treinando, né, com os nossos dados. E estava tudo muito nebuloso. A ANPD, que é o nosso órgão regulador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, notificou, falou, pode parar. Enquanto você não explicar o que você está fazendo, você não vai fazer mais tratamento, vocês não vão tratar mais os dados brasileiros. Eu lembro do joguinho do caçar Pokémon. Lembra desse jogo que as crianças pegavam? Saiam por aí caçando Pokémon. Eu tenho absoluta certeza que aquilo era um teste para ver o que cada pessoa tinha dentro de casa, porque a pessoa caçava dentro de casa aquilo, né? Sim. Para saber o que você tinha dentro de casa. Eram registros, né? Registros qual era de vídeo. Essa família nessa região tem isso, dessa região tem isso. É impressionante. Até para vender informações, né? Para vender informações. Porque hoje você fala alguma coisa, e no outro dia tem um anúncio. No outro dia, imediatamente. Vamos falar alguma coisa, vai aparecer no celular daqui a pouquinho. E vai ser assim cada vez mais. Vocês sabem que já tem jogos que não precisa de controle? O jogo é com a mente. Sim, você com a coloca mente. o capacete. Coloca o óculos. E a tendência é que daqui a poucos anos a gente não tem mais teclado, não vai precisar mais de teclado. A gente vai conseguir fazer tudo ali, interagindo com a máquina e a mente. Ai, não é lindo, gente. Agora eu fico pensando, né? A geração assim do pessoal dos anos 60, 70, 80, 90, até quem nasceu em 90, veio do nada pro tudo, né? Porque a gente não tinha nem... Nós vimos tudo. Nós somos uma geração que a gente viu tudo acontecer. Quando a gente fala em comunicação do telefone, eu usava bip, eu era o rei do meu bairro. Eu usava bip. Caramba, ele usa bip. A gente pegou o celular, não foi? Na minha época não tinha celular, era orelhão, aí depois, né, aquele... Ainda veio o cartãozinho do orelhão, cartãozinho né? do orelhão. Eu lembro que a minha mãe, assim, na época de adolescente, a gente ficava no telefone o dia todo, ela colocava chavinha, que era aqueles de discar. Chave de discar. Aí eu descobri que dava para você fazer a ligação clicando. Vocês já viram isso? Tipo o código. Não. Gente, eu aprendi, porque eu batia tão rápido que eu conseguia fazer a ligação. Não tinha aquele gancho? Tinha o gancho. Batendo o gancho rapidinho. Você fazia o mesmo som, porque era um pulso, né? Pulso sonoro. Cada número tinha um pulso, né? Isso mesmo. E aí vinha... Minha mãe falava, mas como? Eu coloquei cadeado, essa conta não abaixa nunca. Ela descobriu meu segredo. Convidado, ele citou uma situação em que ele trabalhava com transporte e que a legislação obrigava que todo caminhoneiro que transportava carga especial, ele tivesse um kit, que é um kit de segurança, e dentro do kit era obrigatório ter 7 fichas telefônicas. E o guarda, o policial, verificava se ele tinha 7 fichas telefônicas dentro do kit. O kit de primeiro socorro. 80. Orelhão. Nossa. Olha Isso daí eu não sabia, telefone. é novidade, tem que ter o telefone. Mas onde tem para ligar? Ele disse, e aí? Na rodovia. O caminhão tá pegando fogo, então alguma coisa, e aí vai procurar um orelhão? Né? Mas era obrigatório. A legislação brasileira dizia que tinha que ter 7 fichas telefônicas no kit. E hoje tem esses telefones a cada 1 quilômetro só na rodovia privada, porque em pública, BR, eu desconheço. Né? A verdade é que nós somos guerreiros, porque a gente já passou por muita coisa, viu? Não participamos de guerra como os nossos avós, mas eu estou falando de guerra... Não, já está rolando guerra, né? Mas assim, eu digo que as gerações passadas passaram por Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, então assim, foi algo que, né, de uma amplitude muito maior, mas a gente está enfrentando outros processos, né, evolutivos aqui que eu acho que a gente está ganhando, a gente tem que aproveitar. Né? E a gente teve, no meio do processo evolutivo, uma pandemia. Que fez a gente respirar e evoluir mais, né? Evoluir mais, né? Olha a tecnologia como evoluiu na pandemia, porque se não tivesse, ela ia evoluir de toda forma, mas não na rapidez que tudo aconteceu. Como eu disse, quando eu me vi dentro de uma sala virtual com várias pessoas do mundo inteiro, e aí depois eles dividiam a gente em salas privadas para a gente fazer um network, fazer trabalhos. Gente, aquilo ali é maravilhoso, é surreal. E agora, né, as plataformas já estão implementando inteligência artificial para melhorar ainda mais. Então... E até uma curiosidade, no nosso ramo, né, a gente sabe que você já faz alguns trabalhos com algumas empresas do ramo portuário, principalmente portos, despachantes, retroportuários e tal. A gente quer saber como está sendo essa passagem, essa mudança dentro do... Mas calma... Antes de você falar sobre isso, a gente vai fazer a nossa pequena pausa para a gente prestigiar os nossos apoiadores e patrocinadores.
eles que fazem acontecer. Quero mandar um grande abraço para a CL Cargo, especialista em cargas frigoríficas aí no Porto de Santos, aí o Brunão e o Luiz. Grande abraço. Também um abraço pessoal da GESCOM, né? Daniel, Marcelão, um abraço para vocês. A Vento International, sua carga de porta a porta no aéreo, no marítimo e na cabotagem, também com despacho aduaneiro. Ao Rafael Lima, como ele faz, né? Um beijo. Beijo, te amo. Da SOC Shiperal Container, um abraço. A Videira Engenharia, Marcelo Pousada Bastos. Refrigeração industrial, naval e comercial. Podem contar lá com a Videira. O pessoal da Delize Salgateria, que tem os melhores salgados da Baixada Santista. Salgadinhos artesanais, um abraço para todos. O nosso amigo Gentil Advogados aí, que faz a gente não levar o processo aqui, né? E que protege a gente, protege os nossos dados, protege nossas informações. Nos auxilia em tudo aí, um grande abraço. Tá aí Postos Portal de Santos, né? Que tá sempre com a gente desde o início aí, abastecendo nossos carros com combustível provavelmente de qualidade. Dos nossos convidados também chegaram aqui com combustível de ótima qualidade. É isso aí, vamos fazer a apresentação dos nossos apoiadores e em 1 minuto a gente volta. Aguenta aí. Sem Calado Podcast. Oferecimento ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. Vento International, conectando sua carga com o mundo. Delize e Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio, GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em contêineres. Apoio, SOC, Ship on Containers. Videira Engenharia e Serviços em refrigeração naval e comercial. Versibox, venda e locação de contêineres. Postos Portal de Santos. Gentil Advogados. Potencializar seu negócio para o mundo nunca foi tão fácil. Com uma ampla rede de parceiros no exterior, estamos aptos a oferecer soluções logísticas personalizadas aos nossos clientes. Se a sua empresa procura por segurança e agilidade nos embarques, você pode contar com a Vento International Logistics. Conheça nossas soluções logísticas. Desembaraço aduaneiro. Transporte rodoviário. Transporte ferroviário. Transporte marítimo. Transporte aéreo. Com mais de 10 anos de mercado, somos especialistas no transporte de cargas em todo o mundo. Vento International Logistics, conectando sua carga ao mundo. Aí só falando nessa parte da inteligência artificial no porto, né? Na semana passada eu tive no porto de Itapoá. Eu achei bastante interessante a forma como é a automação do processo do porto, né? Até para o motorista. Quando você está chegando numa via para acesso ao porto, automaticamente tem uma câmera que lê a placa do veículo, do caminhão, e todas as informações sobre aquele caminhão são repassadas e ele dá uma autorização de entrada ou não. Ali já tem o nome do motorista, tudo o que ele faz, se o caminhão está autorizado, se não está, se tem janela. Esse processo está sendo aplicado em todos os portos e a inteligência artificial junto com os dados, né, do caminhoneiro também que está levando a carga, né? Olha, os portos que ainda não estão utilizando essa ferramenta estão bem bem atrasados, bem na contramão. Essa ferramenta, lógico que substitui o ser humano, mas viabiliza muito acesso, inclusive a questão da proteção, porque se o caminhão não estiver, se o motorista, né, que está conduzindo aquele caminhão não for aquele que está cadastrado, não vai entrar. Então, assim, isso reforça um pouco mais a segurança. Falando em dados, o que se espera, dentro dessa coleta, porque houve ali uma coleta de informações do motorista associada àquele caminhão, e inclusive uma coleta de dado biométrico, que é um dado sensível. Bom, a biometria... há um tempo atrás, eu tinha muitas reservas em relação à biometria, mas hoje eu vejo que é a única forma da gente conseguir oferecer segurança.
tá? Por quê? Porque eu tenho certeza que aquela pessoa é a que fez o cadastro, para ninguém se passar por outros, porque já estava acontecendo isso. Então, quando a gente tem ali a leitura biométrica, eu não sei se é facial ou se é ocular, mas seja lá qual for, aquele dado é específico daquela pessoa, daquela identidade. Mas qual que é o papel do terminal? Ele fazer o tratamento desse dado de forma correta. O que significa isso? De acordo, uma biometria, por exemplo, eu não posso deixá-la livre num banco de dados. Eu tenho que ter o apoio da TI ali para fazer o armazenamento dessa informação de uma forma mais rigorosa. Uma criptografia, por exemplo, pode ser feito para proteger. E só vai ser descriptografado porque a gente sabe que o processo de criptografia tem as chaves. Vou dar até o exemplo do WhatsApp. O que acontece? São mensagens criptografadas, né? Sai do remetente, né? Quando a gente envia uma mensagem, no caminho até o recebedor, aquela mensagem ela se embaralha toda. Quem tem a chave para decodificar é quem vai receber a mensagem. Então, quando a gente criptografa, é o que acontece com a informação. Então, se ocorrer um vazamento de dados, aquela informação está protegida. Mas a empresa ela tem que ter documentação para comprovar essas medidas que ela implementa. Não é só falar, está criptografado. Como? Porque a lei fala o seguinte... Quando a gente implementa a segurança para proteger os dados, a empresa tem que se preocupar com o estado da arte da tecnologia. Então, se a empresa utiliza uma tecnologia obsoleta, capaz de que tenha muita vulnerabilidade, deixe portas para com que hajam acessos, né, de hackers, de incidentes de informação, isso daí vai tornar a empresa também, se acontecer o vazamento, ela não vai conseguir mitigar a sua responsabilidade, porque ela não tomou as medidas da forma como ela deveria. Então, tudo isso é analisado. Quando uma empresa vai ser multada, por exemplo, ocorre um vazamento de dados. Tá? A lei, no começo do ano, até publicou uma resolução da NPD, no sentido de que as informações, elas precisam, quando há um vazamento de dados, precisa comunicar. A NPD tem um prazo para fazer essa comunicação e se esse vazamento, de alguma forma, oferecer risco para o titular também tem que ser comunicado. Então, já existe um procedimento que a lei traz. Se acontece um vazamento de dados e fica diagnosticado que a empresa não tomou as medidas cabíveis, ou se ela tomou, não tomou de forma necessária, ela não vai conseguir ter mitigado a sua responsabilidade. Agora, se ela comprova, não, eu fiz tudo direitinho, olha aqui, ó, tá a documentação, eu implemento essas ferramentas, eu tomo esses cuidados, eu treino meus funcionários, está todo mundo preparado. Tem um procedimento correto. Tem um procedimento correto. O que a empresa, o que vai acontecer? A multa que seria aplicada contra ela vai ser mitigada, o valor vai diminuir. Temos ali até já uma norma de dosimetria das penas que já traz essas ressalvas de redução de pena, de um recálculo. Por quê? Porque a empresa ela está tentando, não conseguiu, mas ela está no caminho certo, que também a gente tem que incentivar, né? Mas é isso que acontece. Então, tem formas de se proteger. Sim. Quanta informação legal, hein? Nossa. Aqui a gente tem assunto para ficar 3 horas falando, né? E pessoal, ouviram, né? Vamos entrar dentro dessa bolha, viu? Porque com certeza quem estiver fora dela vai sofrer bastante, né? Aí lembrei de 2 coisas. A ISO é 27701. Sim. E o jogo é o Fortnite. Aquele jogo do metaverso. Tá vendo só? Tem o Roblox também. O Roblox também é o metaverso. Minha filha adora Fortnite é dos meus sobrinhos aí que gostam bastante. Mas agora a gente vai para uma parte do nosso programa que a gente pede para você contar uma história engraçada dentro da tua carreira profissional, que você se lembre de alguma coisa. Bom, eu vou lembrar de como eu vim parar aqui em Santos. E isso Boa. envolve meu marido. Ixi. Ainda bem que ele não está vendo, não está. Ainda bem. Mas é uma história engraçada. E, na verdade, é engraçado e, ao mesmo tempo, para vocês verem como que o universo ele é maravilhoso quando a gente quer as coisas. Nós casamos, mudamos para Santos, só que eu continuava trabalhando em São Paulo. E eu subia e descia de fretar todos os dias e não aguentava mais, porque eu morava na ponta da praia na época e eu era a primeira a ser pega e a última a ser deixada. Então, assim, para mim era horrível. Eu já estava odiando e eu queria, assim, desesperadamente arrumar um emprego aqui. Aí, um dia, eu naquela ânsia de querer arrumar um emprego, só que a gente não conhecia ninguém, a gente acabava de mudar aqui para Santos. Eu peguei a lista telefônica, páginas amarelas,
eu vi um escritório que tinha que tinha endereço aqui e em São Paulo. E, coincidentemente, o endereço desse escritório era perto de onde eu trabalhava. Eu trabalhava ali perto da Brigadeiro, do shopping Iguatemi. Iguatemi, tá. E aí eu falei, gente, eu vou lá. Liguei no escritório e falei, olha, eu queria falar com o advogado, assim, vocês estão contratando? Sim, estamos contratando. Ai, ótimo. Eu falei, posso levar meu currículo? Pode. Na hora do meu almoço, eu peguei e fui. Cheguei. E assim, meu marido estava aqui em Santos batalhando para eu conseguir um emprego, tá? E aí ele conheceu uma advogada que estava se desligando do emprego dela. Ele falou, pô, indica a minha esposa para trabalhar com você, para trabalhar no seu lugar, e deixou o meu currículo com ela. Não, minto, deixou o meu currículo com ela. E aí eu fui nesse escritório lá em São Paulo, que tem a base aqui em Santos. Que tinha a base também. aqui em Santos, e conversando com o advogado. Eu falei, então, contei minha história, olha, eu casei agora, eu trabalho aqui no escritório grande, mas eu queria mudar para Santos, não aguento mais. Eu fui aquela ladainha. E aí eu falei do meu marido, né, que ele trabalhava na época, ele só trabalhava com direito aduaneiro, ainda não tinha ingressado na área do direito marítimo. E aí ele falou, olha, eu não estou contratando ninguém, eu só estou prospectando. Mas ele falou assim, mas espera aí, por acaso você, essa pessoa aqui, tirou o meu currículo da gaveta? Eu falei, sim, sou eu. E no meu currículo estava lá o cartãozinho do meu marido. Aí eu falei, e eu nem tinha entregue o currículo dele, só pela história. E aí ele fez a associação. Eu falei, gente, ela não é muito engraçada, mas assim, eu lembro dessa história. Eu falei, gente, era para eu vir. Foi muita coincidência. Resumindo, aquela advogada que ele conheceu em Santos, ela pegou meu currículo e deu para o chefe dela quando ela pediu demissão. E ele, por algum motivo, guardou esse currículo com ele. Quando eu fui falar com ele, que eu encontrei ele na lista telefônica, ele acabou me contratando. Se sou eu jogava no bicho. Mas tem umas coisas que a gente... E assim, cada vez mais eu percebo que existe um poder muito maior que nos rege, que a gente não pode só se limitar a achar que as coisas não acontecem quando a gente acredita. E a gente precisa fazer um movimento. Toda vez que eu fiz um movimento, alguma coisa aconteceu. Então, assim, as coisas não caem do céu, mas a gente tem que merecer. E quando... Eu acho que, né, a gente acaba merecendo. Não é engraçada, mas é muito interessante. É a história que eu lembrei agora. E dentro disso tudo que você falou também, as pessoas também fazem a diferença, né? Como você mesmo citou. Sim. E falando nisso, você gostaria de mencionar alguém que foi importante para a tua carreira? Muitas pessoas. A começar pelos meus pais, né? Porque eles me incentivaram, a minha mãe principalmente, a fazer direito. Ela tem sempre aquela coisa, faça direito, porque direito você tem várias oportunidades, mas você precisa virar juíza. Bom... Pressão, hein? Eu fiz direito, ainda bem que as coisas, eu acho que todo o percurso, né, por tudo que eu passei, foi importante na minha trajetória. Eu estou onde eu gostaria de estar, eu acho que ainda estou no início da escalada aí, mas eu sei que as escolhas... ao longo desse caminho aí foram certas. Eu não posso deixar de agradecer o meu marido, porque toda vez que acontece algum perrengue é ele que segura a onda e ele acaba pegando na minha mão e me ajudando. Olha lá a história do currículo, né? Eu desesperada, mas assim, aconteceram várias outras situações e assim, eu não posso deixar de agradecer. Tem pessoas já na minha área que me ajudaram demais. Uma delas é a doutora Ivani Bramante, a doutora Ivani Contini Bramante, que me ajudou muito. Ela não precisava me ajudar. Ela já tem tudo. E não sei por que cargas d'água, ela quis pegar também na minha mão e me apresentar uma área que nem é a dela, porque é a dela, mas ela é uma desembargadora do trabalho. E a gente começou a trabalhar na parte de privacidade e proteção de dados, escrevemos um livro. Semana retrasada eu fiz um evento aqui, só para falar dela, para dizer o quanto que ela é maravilhosa. Nós lançamos uma outra cartilha falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial nas eleições, que teve uma repercussão muito boa. E eu chamei ela, falei, vem para cá fazer uma palestra no lançamento, a gente fez lá na Câmara Municipal.
E aí ela falou, vou falar sobre titulares de dados. Eu falei, tá bom, tudo bem, doutora. Fala sobre o que a senhora quiser falar, a senhora fala. Ela chegou... Falou, tá falado. Falou, tá falado. Mas não, ela chegou... Ela mudou a palestra dela completamente e falou de inteligência artificial. Mas, assim, de uma forma das pessoas depois entrarem em contato comigo, encantadas com tudo que ela falou. E teve uma advogada que Pegou a plateia. Pegou, e ela falou assim, Ju, ela falava, a minha cabeça fervilhava, era tanta coisa que ela dizia, e eu já tive várias ideias. Vai ter uma live semana que vem por conta das ideias dela, com o direito da moda. Eu estou falando coisas que eu sei que o podcast acaba ficando por muito tempo, mas eu estou falando de coisas atuais. Então, assim, a gente está em setembro de 2024. Vai ficar por muito tempo. Vai servir de lição para muita gente. Aí, os estudantes que gostam de acompanhar o podcast Sem Calado, né, que vão em busca de informação, vai ser muito relevante para eles. Pode muito legal, né? E aproveitar para agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Espetacular, muita informação. Como você falou, o pessoal que assistiu a palestra ficou com a cabeça com um turbilhão, a minha tá assim também. A minha também. Tô doido para sair daqui para fazer um monte de perguntas no site GPT. E eu já vou seguir a doutora Ivani Ibramante. Doutora Ivani Contini, Sebramante. Sebramante. Isso. Muito legal, mas muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, muita informação relevante. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, né, desse episódio. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço o convite imensamente. O nosso papo fluiu de uma forma tão boa. Muito bom. Mas a ideia realmente era fazer a cabeça explodir e incentivar vocês a entrarem na bolha. Então, eu espero que eu tenha cumprido a minha missão aqui hoje. Com certeza. Muito obrigado. E agora a gente vai para a parte final, que a gente chama de A Deriva, né? O nosso quadro A Deriva. Eu vou colocar algumas palavras e você vai falar o que você quiser sobre as palavras. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Família. Família é a minha base. Sem ela, eu acho que eu não teria forças para continuar seguindo. E eu falo da minha família, aqui a minha base, que são meu marido, os meus filhos, só que eu não consigo me desconectar dos meus pais, que são a minha referência e me transformaram e me possibilitaram, né, me deram possibilidade de me transformar no que eu sou hoje. Direito. Direito agora é uma paixão. Sempre foi a minha paixão. Só que eu consegui enxergar o direito agora com os olhos que eu sempre busquei. Isso. Porque antes o direito para mim ele tinha me trazia uma mensagem, e agora eu consigo ver o direito de uma forma muito mais leve, e onde eu consigo encontrar formas de um propósito, onde eu entrego algo de bom para as pessoas. Onde é melhor estudar? Em casa ou de forma presencial? Essa pergunta aí, ela é capciosa. Eu me adaptei muito no formato remoto. Só que eu posso te dizer que quando eu encontro pessoas... Ai, gente, é uma alegria tão grande essa troca. Eu tenho muita facilidade com o online. Só que tem dias que... Depende do dia, você sabe? Eu não sei se vocês são, mas mulher ela é meio cíclica. As mulheres são cíclicas, entendeu? Mas eu consigo hoje me dividir muito bem. Só que se for para escolher, eu ainda opto pelo remoto. E a pergunta que não quer calar. Ainda vai conseguir atender o sonho da mãe de ser juíza? Olha, antes do sonho da mãe em me transformar em juíza, eu tinha um sonho ainda maior, que era ser astronauta. Nossa! Então, eu acho que juíza ela jamais. Não. Muito bom. E com essa encerramos mais um episódio de Sem Calado. Toda quinta-feira, episódio novo. Pessoal, não se esqueçam de seguir e compartilhar com os amigos. Muita informação de qualidade aqui, tá bom? Tenho certeza que vocês adoraram mais esse episódio. Então, acompanha a gente. Vamos lá, pessoal. Um abraço. Um abraço.